Se o casamento do menor for declarado nulo, é diferente. Entende-se que ele nem emancipou. Então, digamos que o menor tivesse casado hoje, e amanhã o Ministério Público diz que ele casou, descobre que ele casou com um irmão ou uma irmã. E aí é o juiz uma ação declaratória de nulidade, e essa ação é julgada procedente quando o menor ainda estava com 17 anos. Vai entender que ele não está emancipado, porque como o ato foi nulo, não produziu efeitos. Tá? Isso é nulidade, mas divórcio não volta atrás. Divórcio emancipou e permanece emancipado, tá? Pelo casamento. Segundo, emancipação produz efeitos civis. O menor não deixa de ser menor, tá? A gente continua chamando de menor. Menor emancipado, tá? O menor emancipado é sujeito do ECA, continua sendo, ponto e vírgula, permanece incapaz penalmente é sujeito do ECA, permanece incapaz penalmente, conta com a proteção das normas trabalhistas voltadas para o trabalho do menor, de pessoa menor. Então, por exemplo, não pode fazer trabalho insalubre, perigoso, tá? Tem controle com relação a horas extras, diferente da pessoa maior. E isso vale para ele mesmo estando emancipado, certo? Não pode dirigir, não pode tirar CNH. Então, se o menor emancipado comete um crime, ele vai ser preso? Medida socioeducativa, porque ele continua sujeito ao ECA, tá? E as proteções dadas ao menor. Então, para que emancipa? Prefeitos civis. Como eu gosto de lembrar, para entrar no emprego, por exemplo, ele vai ter precisado de representante ou assistente. Para sair, ele já não precisa mais. Não vai precisar, junto ao sindicato, que tem um representante ou assistente, porque ele já é capaz civilmente. Pode celebrar negócios jurídicos. Muita gente emancipa filho porque vem do interior para a capital estudar, para dar uma autonomia com relação à celebração de negócios jurídicos, contrato de aluguel, contrato junto à faculdade ou à escola, tá? Tem efeitos civis, beleza? Senhoras e senhores, extinção da personalidade jurídica. Extinção da personalidade jurídica, tá? Ela se adquire pela nascimento com vida, teoria natalista, não é isso? A personalidade. Vai ter a questão da capacidade ao longo da vida do indivíduo, e ela vai se extinguir quando ele morrer, né? Morte. Como eu gosto sempre de lembrar, a morte vai se dividir em dois grandes tipos, né? Primeiro, a morte natural, que é a regra. Morte com cadáver. Atestado de... é o instrumento, né, para declarar. Precisa de atestado de óbito para declarar, certo? E o critério, não precisa copiar se não quiser, isso é menos, né, importante para a prova, mas o critério é encefálico, não é cardíaco no Brasil, tá? Bastou ter morte cerebral, já pode ser declarado morto, tá? Por 2 médicos atestando que tem morte cerebral e tal, inclusive para fins de transplantes, certo? A natural é a regra, mas nem sempre tem cadáver. Quando não tem cadáver, mas você acha, né, ou entende que a pessoa está morta ou pode estar,
você tem o segundo tipo de morte, que é a morte presumida. Oi. Já está morto para o direito. Depois, para atestado de óbito, né? Declarou morte cerebral, já vai poder ser declarado morto. Porque, observe, transplante depende de morte cerebral. Transplante não depende de morte cardíaca. Você não pode tirar o coração de alguém que está vivo. Então, tecnicamente, com o cérebro, você já pode dar o atestado de óbito da morte. Uhum. Ao que me conste, eu nunca apurei isso a fundo, mas ao que me conste, quando você decreta a morte cerebral, é ali que vai constar como hora e data da morte. Sim, sim. Sim, porque você já vai, inclusive, se for o caso, levar a pessoa para uma mesa para tirar os órgãos dela. Você não pode fazer isso se ela estiver juridicamente viva. Entendo que não, tá? Mas posso até apurar, eu sempre considerei que seria esse. A morte cerebral não é a mais comum, né? A mais comum é a cardíaca, morreu geral. Mas, nos casos de morte cerebral, entendo que o atestado vai ter esse momento como morte. Não, é interessante, sim, sua pergunta, é interessante. Até prefeitos sucessórios e tudo, mas acho que é esse momento, tá? Muito bem. A morte presumida é a morte sem cadáver, tá? Eu vou apurar com meus familiares médicos. Meu pai é médico e meu irmão, vou perguntar. Tá? Eles já deram atestado de óbito, eles devem saber isso. Presumida, sem cadáver, certo? Não tem cadáver para ter atestado de óbito. Se não tem cadáver para ter atestado de óbito, como é que você vai declarar essa morte? Procedimento judicial, tá? Só que o procedimento judicial vai depender do tipo de razão pela qual não há cadáver para se declarar a morte daquela pessoa. Porque as razões variam e a lei identifica dois grandes tipos de morte presumida. Quais são? Letra A, morte presumida sem decretação de ausência. Artigo 7º do Código Civil e 88 da Lei de Registros Públicos, tá? LRP, Lei 6.015 de 73, tá? Sem decretação de ausência, é aquela em que a probabilidade da morte é muito grande. É aquela em que a probabilidade da morte é muito grande. Então, o procedimento vai ser bem mais simples e mais rápido, certo? Vamos ver? Anote aí duas hipóteses do artigo 7º. Anote, porque isso já caiu inúmeras vezes, já perdi as contas, tá? Cai mais do que a com ausência, que é mais difícil. A com ausência também cai, mas a sem ausência já caiu mais vezes. Quando for extremamente provável, duas hipóteses. Quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. E inciso 2º, quando alguém desaparecido em campanha, ou feito prisioneiro, não for encontrado. Quando alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos depois, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado
até 2 anos depois do fim da guerra. No inciso 1º, você tem Brumadinho, que até hoje não acharam todo mundo, né? Tem mais de 15 pessoas desaparecidas. Mariana, tragédias com aviões, né? Quedas de avião ou explosões. Em alto mar, naufrágios em que não se encontra todo mundo, tá? Desastres como tsunami, terremotos, tudo no inciso 1º. Ulisses Guimarães caiu de helicóptero, nunca foi encontrado, foi decretado morto sem necessidade do procedimento de ausência, tá? Agora, a OAB já cobrou algumas vezes justamente o parágrafo único. Então, anote aí, geralmente, quando cobra esse tipo de morte, cobra o inciso 1º mais o parágrafo único, tá? Anote aí, atenção. Oi. Não existe essa previsão na lei. Todo mundo pergunta isso. É um morto-vivo, zumbi. Na verdade, essa pessoa vai ter que recuperar a personalidade jurídica, porque a personalidade dela foi extinta com a decretação da morte. O colega pergunta, se alguém declarado morto numa hipótese dessa, né, estava na ilha de Lost e reapareceu, né, estou brincando, mas é porque num caso desse é muito, muito difícil, mas pode acontecer. Teve um caso aí, deve ter uns 3 anos, que houve um naufrágio e uma menina, você quer perguntar? Houve um naufrágio e uma menina francesa, de um avião que caiu, foi encontrada no mar, tipo, mais de 30 dias depois. O nome dela era Bahia, por isso eu gravei a notícia. Foi encontrada viva muito tempo depois. Claro que, não sei se em 30 dias já haveria uma declaração de morte, porque o judiciário não é rápido, né, minha gente? Pelo menos no Brasil, você conseguir qualquer provimento judicial definitivo num processo em 30 dias é raríssimo de acontecer. Mas, digamos que tivesse conseguido, ela já tivesse sido decretada morta, e aí ela reaparece. O que é que acontece? Vai ter que readquirir personalidade jurídica. Mas a lei não tem previsão, por exemplo, se houve um procedimento sucessório de transmissão de bens. A lei não tem. Não acontece na prática porque as coisas não são rápidas assim. Tá? Mas se acontecer, não existe previsão do que fazer. Aí vai depender da sensibilidade do juiz. Naquele caso, se ele entende que tem como recuperar patrimônio, ela vai ter que recuperar, né, RG, CPF. Agora, vai ter o mesmo número? Ninguém sabe dizer. Em regra, não. Foi cancelado, né? Você pensa num parente que só é encontrado numa sobrepartilha, né? Mas não é a mesma coisa, né? Aqui a pessoa foi decretada morta. O juiz poderia tentar num pensamento analógico, aplicar por analogia, mas nunca vi. Na prática, nunca vi. Diga. Não. Boa pergunta. Não tem prazo, tá? O colega aqui pergunta, o inciso 1º tem prazo, né, para essa questão da extrema probabilidade de morte? Não, não tem prazo. O que é que vai acontecer? A família, né, quando conseguir baixar a poeira da agonia do problema, vai entrar com um procedimento judicial e o juiz vai analisar as circunstâncias, mais do que uma questão de prazo. Então, se há um desastre, por exemplo, aéreo, que um avião explodiu, né, já se encerrou as buscas, agora não tem prazo, mas tem, é porque eu ia falar sobre isso, quando ele me perguntou, o parágrafo único. Tá? Vamos observar o parágrafo único, anote aí. A declaração da morte presumida nesses casos, colega, ajuda a lhe responder aqui. Somente pode ser requerida a declaração de morte presumida, nessas duas hipóteses, somente pode ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações. Depois de esgotadas as buscas e averiguações. Devendo a sentença fixar a provável data do falecimento. Por exemplo, no caso de Brumadinho, até outro dia não tinham se encerrado as buscas. Estava aberto ainda. Só que aí você fica naquela ideia, né? A busca ali não é mais por vivo, é pelo cadáver.
Mas por que que às vezes não encerra as buscas, mesmo a morte sendo óbvia? Porque não é ideia da lei que você tenha que ir para a morte presumida. A ideia da lei é que você consiga decretar a morte natural, que a segura, a certa. Então, se tem chance de achar cadáver, às vezes as buscas demoram de se encerrar. Porque se achar o cadáver, não vai precisar da morte presumida, né? Mas aí depende do caso. Às vezes, por exemplo, tragédias aéreas, as buscas se encerram bem mais rápido. Costumam se encerrar rápido. É que o caso de Brumadinho realmente é um caso muito específico, né? Mas tragédias aéreas, geralmente com um mês e pouco, já acabou. Acabando as buscas, a família já pode entrar com esse procedimento, tá? E, deve fixar a sentença, a data provável do... Então, a sentença vai funcionar, ela não é, mas ela vai funcionar como atestado de óbito. Então, por exemplo, com relação a direitos sucessórios, com relação a um seguro de vida, você vai precisar dessa sentença. E fixar a data provável é importante justamente para você dimensionar direitos. Tá? Diga. A gente vai falar dele aqui agora, tá? Já lhe lembro disso agora. Anote, oi. Aí depende do caso, isso varia de juiz para juiz, mas geralmente tem que ser pelo menos o término das averiguações. A não ser quando o caso é muito evidente que não tem como ter tido sobrevivente. Tá? Tipo, se declara não há possibilidade de sobreviventes. Explodiu, assim assado, o avião foi feito em milhões de pedaços, não tem como. Aí, em regra, é a própria data do acidente. Tá? Muito bem. Agora, caiu na selva, caiu relativamente, né, ele não se esfacelou, tem pedaços do avião inteiros, pode ter tido um sobrevivente, aí em regra vai ser a data do encerramento das buscas. Muito bem, só um comentário, algumas pessoas às vezes perguntam de casos como o caso de Elisa Samúdio, né, e outros casos em que a probabilidade de morte é grande, mas não se tem cadáver, crimes, né, se enquadrariam no inciso 1º, isso é polêmico. O que eu posso dizer é que a gente tem um caso no Brasil, por exemplo, que não era explícito para o inciso 1º e já foi aplicado, que é aquele caso do Amarildo, que sumiu numa favela no Rio, foi colocado numa viatura da UPP e sumiu. A família de Amarildo pediu a decretação da morte com base nesse inciso. O 1º grau negou, disse que tinha que ser com declaração de ausência, que é um procedimento longuíssimo. Aí a família recorreu ao TJ Rio de Janeiro e o TJ disse que sim, poderia ser aplicado o inciso 1º, porque a morte dele era muito provável. Então, veja, ali não foi acidente, não foi desastre, não foi nada disso, mas se entendeu que as circunstâncias demonstravam que era praticamente impossível ele estar vivo. Tá? Muito bem. Então, digamos, alguém que foi pego por um traficante, que existe testemunha de que foi pego por um traficante e desapareceu. Daria, em regra, para você tentar inserir nesse inciso 1º. Tá? Muito bem, me lembrei daquele caso dos Uber aqui, horrível. Não gosto nem de me lembrar. Sim, vamos pensar o seguinte, anote aí. Atenção, que é o último ponto da aula de hoje, tá? Que não vai dar tempo de começar sem declaração de ausência, eu começo na aula que vem. Tem um médico agora. Atenção. O artigo 8º do Código Civil, o artigo 8º, traz o instituto da comoriência. A comoriência é a presunção legal de morte simultânea, presunção legal de morte simultânea, vírgula, quando não for possível se determinar quem morreu primeiro. Quem morreu primeiro, quando duas ou mais pessoas falecem na mesma ocasião. Presunção legal de morte simultânea, quando não for possível determinar quem morreu primeiro, quando duas ou mais pessoas falecem na mesma ocasião. Quando o Teori Zavascki morreu, ministro do STF, naquela queda de avião, lembra?
Ele estava indo para uma ilha de uns empresários, enfim. No avião tinha uma mãe e uma filha, que eram massagistas, né? Iam fazer massagens e tal. Uma senhora e a filha estavam no avião. Eu não sei o caso delas, porque eu não fui me aprofundar. Mas se ali não tivesse como detectar a hora da morte precisa de cada uma delas, elas sendo mãe e filha, provavelmente havia direitos transmissíveis, né, entre si. A filha poderia ser herdeira da mãe e a mãe poderia ser da filha, porque a filha era jovem, eu acho que não tinha filhos. Tá? Num caso como esse, você aplica o quê? Artigo 8º. Tá? Se 2 ou mais indivíduos falecem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Eu só traduzi de forma mais simples. Tá? Presunção legal de morte simultânea, quando não for possível se determinar quem morreu primeiro. 2 ou mais pessoas falecendo na mesma ocasião. Agora, observe, se dissesse, Deus o livre, um acidente com um ônibus escolar, caiu de uma ribanceira, tinha 30 crianças dentro, todo mundo morreu, mais o motorista e os professores. Você aplica como... Misericórdia, mesmo, exemplo horrível. Você aplica como oriência aí? Em regra, por quê? Não há direito transmissível entre eles em regra. Não há vínculo, né? Então, você só precisa invocar como oriência se houver direitos transmissíveis entre si. Quando cai todo mundo no avião, Deus o livre também, Ave Maria. Eu morro de medo de avião, viajo toda hora para dar aula, não sei o que, morro de medo. Agora mesmo vou para Londrina, no interior do Paraná. Já estou imaginando se Londrina tem avião grande ou pequeno, né? Que eu não sei. Teve um dia que eu fui para a Vitória da Conquista, quase morro de medo do avião, passei mal no caminho. Eu e a professora Mônica Aguiar, da UFBA. Sim, no final das contas, tá? O que é que acontece nesse caso? Você não precisa dar como oriência, porque, em regra, não há direitos transmissíveis. Agora, se dentro do avião tinha marido e mulher, pais e filhos, irmãos, eventualmente, se tinham 2 amigos que um contemplou o outro em testamento, né? Se tinha alguém que era beneficiário do seguro de vida que outra pessoa fez, aí você tem que aplicar. Tá certo? Pessoas queridas, foi ótimo estar com vocês. Espero que prossigam no curso, os que ainda não se matricularam. Nos vemos em breve com as nossas aulas. Beijo.